Pensa em viagem no tempo. O que vem à sua cabeça? Um DeLorean a 88 milhas por hora? Uma cabine telefônica azul que é maior por dentro? Talvez joias cósmicas que resolvem tudo num estalar de dedos. Mas e se eu te dissesse que você, agora mesmo, está viajando no tempo? Pois é, a uma velocidade de 1 segundo por segundo, sempre em direção ao futuro. E se eu te dissesse que já existem viajantes do tempo entre nós? Calma, não é o que você está pensando. Astronautas que passam meses em órbita voltam para a Terra uma fração de segundo mais jovens do que se tivessem ficado aqui. Eles viajaram para o futuro, mesmo que por uma ninharia de tempo. Neste vídeo, vamos separar a fantasia da ficção do que a teoria da relatividade de Einstein realmente permite. Vamos entender os paradoxos que dão um nó na cabeça e as soluções que os cientistas propõem, que são ainda mais bizarras que qualquer filme. E a resposta para a pergunta, é possível viajar no tempo? Bem, ela pode te surpreender. A cultura pop nos deu 1001 ideias de como seria viajar no tempo. Máquinas que te levam para ver dinossauros ou para futuros com carros voadores. O conceito parece simples. Entra na máquina, aperta um botão e pronto. Mas é aí que a dor de cabeça começa. O maior problema de todos tem até nome: o paradoxo do avô. A ideia é simples, mas destrói qualquer lógica. Imagine que você volta no tempo e, sem querer ou de propósito, impede que seus avós se conheçam. Se eles não se conhecem, um dos seus pais nunca nasceu. Se seu pai ou sua mãe não nasceu, você também não. Então, quem foi que voltou no tempo para começo de conversa? É um beco sem saída lógico. Esse paradoxo é a grande pedra no sapato da viagem ao passado. Qualquer coisinha que você muda poderia apagar o motivo pelo qual você viajou. É por isso que filmes e séries criam regras complexas. Em De Volta para o Futuro, Marty McFly começa a desaparecer quando atrapalha o primeiro encontro dos pais. Já em Vingadores Ultimato, a regra é outra. Mudar o passado não afeta o seu futuro, mas cria uma nova linha do tempo, uma realidade alternativa. Essa ideia de criar universos paralelos é uma das saídas. Mas será que a física de verdade concorda com isso? Para separar o joio do trigo, precisamos chamar o cara que mais entendia de tempo, Albert Einstein. Para Einstein, o tempo não é como um rio que corre igual para todo mundo. Em 1915, com a teoria da relatividade geral, ele mostrou que o tempo e o espaço são uma coisa só. Um tecido de 4 dimensões que ele chamou de espaço-tempo. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa cama elástica. Se você colocar uma bola de boliche no meio, ela vai afundar o tecido. Se você rolar uma bolinha de gude perto, ela não vai ser puxada pela bola de boliche, mas vai seguir a curvatura que a bola maior criou. É isso que a gente sente como gravidade. A Terra está girando em volta do Sol porque está presa na depressão que o Sol causa no espaço-tempo. E aqui vem o pulo do gato. Não é só o espaço que se curva, o tempo também. O ritmo do tempo é afetado pela gravidade e pela velocidade. Esse fenômeno real e comprovado se chama dilatação temporal. Funciona de 2 jeitos. Primeiro, pela velocidade. Quanto mais rápido você se move no espaço, mais devagar o tempo passa para você em comparação com quem está parado. Segundo, pela gravidade. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Isso não é só teoria, acontece de verdade. Os satélites de GPS, por exemplo, têm relógios super precisos que precisam ser corrigidos o tempo todo. Por estarem em órbita, onde a gravidade é um pouco menor, seus relógios andam um tiquinho mais rápido que os nossos aqui na Terra. Se não houvesse essa correção, o GPS te mandaria para o endereço errado em poucas horas. O exemplo clássico é o paradoxo dos gêmeos. Pense em 2 irmãos gêmeos. Um fica na Terra, enquanto o outro viaja numa nave a 99% da velocidade da luz. Quando o gêmeo astronauta volta,
para ele se passaram alguns anos, mas na Terra se passaram décadas. Seu irmão está muito mais velho. Na prática, o astronauta viajou para o futuro da Terra. Então, a primeira conclusão é: viajar para o futuro é sim permitido pela física. Na verdade, já acontece, mesmo que em escalas minúsculas. Para dar um salto de séculos, precisaríamos de naves com velocidades absurdas ou da gravidade de um buraco negro. A engenharia para isso é pura especulação hoje, mas as leis da física não proíbem. Ok, ir para o futuro pode. Mas e o sonho de voltar, corrigir um erro, rever alguém que se foi, assistir a um evento histórico? É aqui que a ciência entra no campo da especulação e fica muito esquisita. A mesma teoria da relatividade de Einstein abre umas frestas teóricas para a viagem ao passado. Uma delas são os buracos de minhoca. Imagine pegar o tecido do espaço-tempo e dobrá-lo como uma folha de papel. Um buraco de minhoca seria um túnel ligando dois pontos distantes, um atalho. Se esse atalho conectar não só lugares diferentes, mas também tempos diferentes, em teoria, você poderia entrar em 2025 e sair na Roma antiga. Outra ideia vem de objetos como buracos negros que giram muito rápido. A teoria sugere que a rotação poderia arrastar o espaço-tempo junto, criando um redemoinho tão forte que formaria curvas de tempo fechadas. Basicamente, um loop que te levaria ao seu próprio passado. Estruturas hipotéticas, como as cordas cósmicas, também poderiam, teoricamente, fazer algo parecido. O problema é que, embora essas ideias funcionem na matemática, na prática os obstáculos são imensos. Para manter um buraco de minhoca aberto, precisaríamos de algo chamado matéria exótica, com gravidade repulsiva, que nunca foi observada e talvez nem exista. E não há evidência de que essas estruturas existam de forma utilizável. Muitos físicos, como Stephen Hawking, eram céticos. Ele propôs a conjectura de proteção da cronologia, que sugere que as próprias leis da física impedem viagens ao passado em grande escala, evitando paradoxos. Mas e se os paradoxos tiverem solução? A primeira é o princípio da autoconsistência de Novikov. O passado é imutável. Tudo o que você fizer ao viajar já estava incluído na história. A segunda é a teoria dos muitos mundos. Cada escolha cria um universo novo. Se você voltasse e matasse seu avô, criaria uma nova linha do tempo onde você não nasceu, mas o universo original continuaria intacto. Uma terceira ideia recente vem do físico Lorenzo Gavassino, que propôs que dentro de um loop temporal, a entropia poderia diminuir para garantir consistência. Em teoria, memórias poderiam se apagar e eventos irreversíveis poderiam se desfazer, criando uma espécie de autocorreção quântica para evitar paradoxos. Altamente especulativo, mas fascinante. Então, no fim das contas, o que a física realmente permite? Viajar para o futuro é fato científico. Já voltar ao passado continua sendo a grande fronteira. Possível nas equações, quase impossível na prática. Por enquanto, viajar ao passado permanece no campo da imaginação, alimentando nossas maiores perguntas sobre o tempo e a realidade. E você, se pudesse pegar uma carona numa máquina do tempo, sem risco de paradoxos, iria para o passado ou para o futuro? Deixe a sua resposta nos comentários. E se você curtiu essa viagem pelas fronteiras da física, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.